Fala galera, aqui é o Felipe. Estamos hoje aqui para gravar mais um episódio do Tot Drops. Olá, eu sou o Bruno, vocês já me conhecem e hoje a gente vai falar sobre diversidade. Com duas convidadas especiais, vou deixar elas se apresentarem. Olá pessoal, eu sou a Viviane, faço parte da Tot Educa, especialista em educação e coordenei o projeto aí Somos Todos Iguais na Diferença. Oi pessoal, eu sou a Thaís Pompeu, eu sou especialista em inclusão e diversidade pela Ímpar, atuo há 14 anos com o tema e vou adorar bater esse papo com vocês para a gente falar sobre o tema. Então, como vocês já perceberam, o assunto de hoje é diversidade. Num mês tão importante que a gente está vivendo, que é esse de junho, num momento único, que eu vejo que o cenário da sociedade tá evoluindo. Mas para começar a nossa conversa, eu acho que é legal a gente esclarecer algumas coisas, né? A diferença entre diversidade e inclusão. Como é que a gente percebe, em que momento que esses dois temas eles se dividem para depois eles se juntarem novamente? É bem legal a gente falar disso, porque ainda existe uma crença de que se a gente vai falar de diversidade, a gente vai falar ou de orientação sexual ou de identidade de gênero. E, na verdade, não. Se a gente pensar, a diversidade é tudo. Olha nós quatro aqui. Quanta diversidade a gente tem nessa mesa. Ninguém nasceu no mesmo estado aqui. É mesmo? É verdade. Né? Muito que legal. Já começamos por isso. E, para a gente especificar melhor, e quando a gente vai falar, por exemplo, mais a fundo de diversidade, eu gosto de falar que a gente fala de alguns marcadores identitários ou marcadores sociais, que são aquelas características que fazem as pessoas terem oportunidades restritas. Então, a gente fala mais forte ali, por exemplo, de LGBTQIA+, de raça e etnia, de pessoa com deficiência, de gênero, porque as mulheres também fazem parte desse grupo. Mas, realmente, a ideia é que a gente caminhe para que nós tenhamos uma compreensão que diversidade é tudo. É o meu gosto musical, é o meu hábito alimentar, é a minha naturalidade, né? Uhum. E falar de inclusão é você colocar dentro do teu espaço toda essa diversidade que constitui a todos nós. Perfeito. Então, inclusão é você não deixar aquela pessoa à margem, como ainda acontece hoje, de nós termos grupos segregados, grupos separados. É nós termos todos no meio de tudo. É não classificar. Exatamente. É a gente entender que de característica todos nós somos feitos e que tal característica não faz ninguém nem melhor e nem pior. Perfeito. Faz a gente apenas diferente. Uma reflexão, né? Eu acredito que é um momento onde, a princípio, assim, tem tornado muitos eventos, né? O movimento Vidas Negras Importam. Então, isso tem tornado uma reflexão para o nosso dia a dia mesmo, para a vida da gente. Acho que essa é a verdade. A diversidade é um momento de refletir o que acontece com a gente, né? Enquanto indivíduo, enquanto sociedade e no meio onde a gente convive, nosso trabalho também. Exatamente. E é muito maluco esse lance de entender a origem do preconceito ou da tolerância e de onde tudo isso surgiu e por que tudo isso surgiu, né? E aí eu fui buscar isso, eu fui entender por que nós éramos ou por que somos classificados e de onde surgiu isso. Em tese, eu não me lembro agora o nome do médico sueco, mas ele era um médico sueco em que ele criou um livro de espécies e definiu todas as espécies de tudo, inclusive o ser humano. E definiu o ser humano classificou o ser humano como se fosse batata, em 5 espécies diferentes, que eram os americanos, os europeanos, se não me engano, os asiáticos, os africanos e tinha mais um. Mas, enfim, o que ele definiu? Nessa definição, que ele definia por cor e alguns padrões que ele entendia como padrões originários de raça, ele definiu por exemplo, que o americano ele era regido por leis e era feliz. E aí o europeu ele era regido por regras e era mais sisudo. Enfim, basicamente o europeu era incrível, tinha todas as características perfeitas. O africano é a mesma característica. Era um povo alegre, que não seguia regras e tinha mais uma variável que meio que não gostava de trabalhar, que vivia a vida, sabe? Então, a origem de tudo, o cara que classificou esse troço, ele já classificou de um jeito extremamente absurdo. Aí eu pensei, tá, por quê? Acho que primeiro por ignorância, a gente está falando de um livro de 1700 e não sei quantos, Sim. Então ele precisava documentar de alguma forma
E provavelmente todo o input que ele teve de informação é de muito antes de 1700, então eram de outros estudos e que isso... estudos esses que eu acho que não conseguiam entender que o cerne de tudo, né, nasceu na África, então todos vieram de lá e basicamente o conceito de divisão de povos não faz sentido nenhum, até porque aí eu fui para a parte genética. Todos nós somos diferentes, acho que 0,01%. Todo mundo é igual 99,9%. Olha só. Então, quanto mais a gente mistura, mais forte ficam os genes e pouco se muda de DNA, em tese. Então, quando eu misturo um indígena com outro indígena, por exemplo, eu tenho muito mais mutação de DNA do que se eu misturar um europeu com indígena. Então, agora eu não pergunto por quê, mas acho que por conta de pluralidade de gênero mesmo e quando eu misturo um com o outro e assim por diante. E eu fiquei pirando nesse lance de entender o porquê que vem esse lance de preconceito. Aí eu acho que se eu classificar, eu consigo fazer com que aquela pessoa não seja igual a mim e eu consigo lidar com ela de uma forma diferente. Então eu posso escravizá-la, aí começa todo o processo, né? Se ele não é igual a mim, porque é um absurdo eu escravizar a minha espécie, né? Não faz sentido. Mas se ele não é da minha espécie, eu consigo escravizá-lo tranquilamente, né? Eu consigo Aí o lidar... resto da história a gente conhece já, né? Exato. Bizarro, né? Cara, tá escrito, é um livro de medicina, sabe? Que a gente... Absurdo. Eu falo sempre que não é que nós somos ruins, que nós... Não, tudo tem um contexto histórico. Lógico. Então, se a gente começa a voltar, estudar, entender... Hoje a gente ouve muito falar, porque esse mundo tá cheio de mimimi. Né? Porque não pode mais falar isso, porque a gente usa muito a questão agora das frases capacitistas, né? Então, é mais forte do que a gente. Quantas vezes a gente não falou, não vamos ter braços para fazer tudo isso, não vamos ter pernas, ou você está na minha lista negra. Verdade. E o quanto a gente vem se dando conta de que essas frases são ofensivas para determinadas categorias. E que isso não acontece porque nós somos seres humanos cruéis, mas porque a gente viveu baseado em tudo isso que você trouxe agora, um contexto e que a gente foi aprendendo com esse contexto. Verdade. E graças a Deus evoluímos e agora a gente pode começar a perceber todas essas falhas que a gente tem e aí, em função disso, surgem, por exemplo, ações afirmativas, que é para tentar trazer essas pessoas que estavam à margem. Então, desde ações afirmativas, quando a gente fala aí de cotas em universidades, até ações afirmativas quando a gente fala de cotas para pessoas com deficiência nos ambientes de trabalho. Tudo isso realmente é para a gente tentar compensar isso que você está trazendo. Então, alguém que estudou, que mapeou, que entendeu que era assim. Não estamos aqui falando que ele era certo ou errado, mas que naquela época o conceito que se tinha era esse. Eu acho que está até mais para certo do que para errado, porque ele precisava de um ponto de partida para poder gerar todo o restante. Então... faz sentido ele categorizar e para desconstruir isso. Porque, né, qual é o parâmetro? Né, a gente está falando de 1700. E agora a gente, depois de 300 ou 400 anos, a gente acha um absurdo o que ele está dizendo. Então, eu espero que daqui a mais 400 anos a gente ache um absurdo o que a gente está dizendo. Fala, puta, como é que os caras falavam de racismo ainda? Sabe, tipo, né, em 2500, fala, tá aí. Cara, os caras falam de racismo. Sério que tem esse lance? Sério que isso era pauta? Não é. Sério que eles fizeram, né? Estão falando o quê? Porque os negros são inferiores. Sim. Por quê? Porque eles têm mais melanina. Tá, e o que acontece quando tem mais melanina? Sei lá. Envelhece menos. Afeta os neurônios? Não, envelhece menos. Ou você tem mais proteção ao sol, tá ligado? Tá, né? É um negócio tão ridículo que eu espero que daqui a pouco isso de fato seja... que a gente lide conforme a gente está lidando com esse médico. Eu vou lembrar o nome. E eu acredito que vai ser, porque esses dias eu até estava tendo uma conversa com meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos e vive muito nesse universo, porque eu trabalho há 14 nesse universo, né? E eu não lembro o que era o assunto, mas era sobre cor de pele. E aí ele tava, tipo, uma coisa que realmente não cabe na cabeça dele. Tá, mas essa diferença é porque ele é negro? Né? Porque ele tem uma pele preta? Então, acho que, felizmente, a gente trazendo esse tema, não vamos salvar o mundo a curto prazo, mas teremos gerações cada vez mais evoluídas. A hora que a gente vai falar, por exemplo, de identidade de orientação sexual ou identidade de gênero, eu já percebo bastante assim, que no público mais jovem é muito mais fácil você introduzir o tema do que em pessoas mais antigas. Perfeito. E recentemente eu até li em alguma rede social falando, eles até usavam o exemplo da Hebe Camargo, não sei se vocês chegaram a ver, e uma polêmica aí que passou, não estou lembrando com quem, e que isso não é uma questão de faixa etária. Realmente não é uma questão de faixa etária,
Porém, não se falava muito do assunto há poucos anos atrás. Verdade. Então, são gerações que a gente já vai falando, que já vão crescendo nesse novo ambiente e já vão, acredito que, respeitando melhor as diferenças do que as pessoas que não tiveram essa educação, né, desde cedo. Perfeito. Teve um corte da Hebe no Roda Viva que ela fala sobre isso, foi absurdo, assim, ela muito à frente do tempo. Isso. E o que a Vivi trouxe é genial, né? O lance de, tá, por que a gente está falando que vidas negras importam? Né? Isso já não deveria ser óbvio. Sim, mas, cara, se a gente não tiver esse movimento e não conseguir deixar todo mundo na mesma página, né? Não explicar o óbvio, eu acho que as outras gerações vão continuar sofrendo que as nossas ou as que nos antecederam sofreram. Né? Eu acredito que, na verdade, o óbvio a gente acaba ignorando, né? Essa é a palavra. A gente vê os índices, né, de mortalidade, de a mulher ganha menos do que o homem ainda. Então, assim, a gente percebe, a gente enxerga, isso continua acontecendo, mas a gente prefere ignorar. A gente não reflete, a gente não conversa sobre isso, né? Numa situação do curso, enfim, a gente teve um depoimento de um rapaz negro que ele falou, eu nunca parei para falar sobre ser negro, sobre né, ter a cor negra, enfim. Então, ele mesmo fala que ele nunca parou assim para refletir e falar sobre isso. Então, acho que esse é o caminho, a gente abrir as portas para falar do assunto, né? Falar sobre diversidade, e que diversidade não é só a inclusão de pessoas com deficiência, como muitas empresas acabam colocando, eu vou cumprir uma lei, né? Uma lei de cotas, eu estou sendo inclusivo. Então, a gente sai dessa perspectiva e vai para a diversidade, realmente, a diversidade somos todos nós, né? Isso. Verdade. Esse lance da reflexão, né? Tem um exercício muito legal durante o projeto, o curso que foi desenvolvido, que é a gente fala que nós não temos preconceitos, que nós não temos nenhuma barreira. E existe um exercício dentro do curso que eu fiz na minha vida também, que é olhar ao nosso redor. O quanto de tais tipos, características tem no nosso convívio imediato. Cara, é assustador. Eu me considero uma pessoa muito aberta. E, de fato, a nossa região mesmo restringe, né? Restringe isso. A nossa criação muitas vezes restringe isso. Não que eu tenha problema em conviver, mas que, de fato, essas outras características não estão presentes no nosso convívio. Faz todo sentido. E faz tu refletir muito. E aí, Thaís, eu me senti um pouco até culpado naquele momento. Que eu fiz esse exercício, eu olhei para dentro de casa, para o meu ciclo de convivência e vi isso. E isso é comum, né? Eu digo, não é você. Não, então, exato. Às vezes, bem recente, teve uma pessoa numa empresa que a gente estava abordando o tema e ele falou, por que a gente está falando disso? Não precisa falar disso, né? Mas aquela questão, um homem hétero, branco, bem-sucedido, né? Com uma boa escolaridade, enfim. E ele não estava falando por mal. Ele estava falando realmente por achar que, nossa, como a gente pensa? Eu digo que às vezes não cabe na nossa cabeça pensar que mulheres têm menores salários, que negros têm menores salários. Mas aí quando a gente traz esse exercício, então, legal, não precisamos falar disso. Quantas pessoas negras estão no teu grupo de amizade? Exato, traz dados. Quantas pessoas homossexuais, transexuais, enfim, e aí, quantas pessoas com deficiência? Não só no teu círculo de amigos, mas aí no teu ambiente de trabalho, no teu setor. E aí ele, poxa, é verdade? E quantas coisas você acha que é e que não é? Então é isso, eu respeito, ou eu acho que nem é eu respeito, é assim, eu não tenho, eu digo preconceitos, né? Eu não tenho preconceito, eu não tenho nenhum tipo de discriminação. Mas aí, trazendo bem para o preconceito mesmo, o que você entende de uma vida de uma pessoa com deficiência? O que você entende sobre o que é ser negro? Vamos falar aqui de Blumenau, Vale do Itajaí, uma região com características muito europeias. Quantas pessoas negras a gente conhece? Para gravar o Só curso. olhar na rua, né, também. Quantas a gente visualiza, né? Vamos dar uma passadinha ali, dar uma olhada no que a gente visualiza, né? Então, acho que é realmente entender que sim, precisamos falar disso. Entender que empatia é tudo nesse âmbito. É a gente sair aí dessa nossa zona de conforto, desse nosso lugar, né? Do nosso eu mesmo.
e pensar o que é estar nessa sociedade que ainda não respeita as diferenças, que às vezes esse o respeito é da boca para fora, é tentar ouvir relatos mesmo das pessoas, como a gente trouxe ali, e gente, eu confesso para vocês que todo dia eu fico, sabe aquela cara assim de boca aberta, com depoimentos e com relatos, bem na linha assim, eu não acredito que você ouviu isso, eu não acredito que alguém fez isso. E coisas que a gente escuta às vezes, até dentro de empresas, e que não é por maldade, mas que falam, porque todo mundo fala. Então, acho que sim, a gente precisa falar do tema, temos ainda muito a evoluir, Sim. Estamos Tem muito engatinhando. Se a gente faz uma pausa e olha para 10 anos atrás, nossa, foi um pico gigante. Sim. Mas a gente ainda está muito embaixo, né? A gente pode acelerar os próximos 10 anos, né? Com certeza. Uma ação bem legal que eu vi de uma empresa foi um processo, eles estão fazendo um processo de seleção que vai ser às escuras, não vai ser revelada idade, nem gênero, vai ser a parte técnica, o que a pessoa, até a etapa final, né? Até ser selecionado. Não importa homem ou mulher, idade também, porque isso tem Também muito pega. preconceito. E vai ser qualificação técnica e experiência para o cargo. Ótimo. De novo, Deveria né? ser sempre, Isso né? não é óbvio. Eu acho que até o lance de graduação, a gente que trabalha com inovação, não é tão importante. Existem profissões que são extremamente importantes que você tem uma graduação. E respeitamos. Óbvio. Quem quiser aproveitar o mundo acadêmico para poder trabalhar e usar isso no mercado de trabalho, maravilhoso. Mas existe um monte de profissão que não precisa. E eu vejo um monte de vaga lá, pô, você precisa ser criativo. A primeira coisa que você tem que ter é faculdade. Então eu falei, cara, será que esse perfil, sabe? Não sei se até então faz sentido. Então faz muito mais sentido o lance de skills, soft skills e o que o cara manja do que qualquer outra coisa, Exato. sabe? Então As nossas vagas a gente nem coloca mais a formação. A gente coloca o que a pessoa precisa As conhecer. competências mesmo. As habilidades, as competências, a parte técnica. a gente tem um programador maravilhoso que o cara é geógrafo. Olha só. Então não faz verdade. sentido nenhum, sabe? E aí eu posso te dar zilhões de exemplos de Olha que legal. da galera que mudou de profissão e trabalha com programação aqui dentro. Mas você sabe, Felipe, que essa história do processo às escuras aí é legal, porque vou dar um exemplo. Estou agora trabalhando algumas vagas para talentos da diversidade e são vagas ditas masculinas, né? Então, por exemplo, engenheiro mecânico, vaga na área de eletrônica, que a maioria das pessoas são homens. Tanto que, assim, liguei para a instituição de ensino para falar, olha, eu tenho vaga, mas a empresa quer mulher. O próprio professor falou, não tem. Pensa o balde de água fria, né? E aí o que me chamou a atenção é que eu divulguei essas vagas e eu especifiquei. Talentos da diversidade, mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, enfim. E uma colega que é psicóloga também, que trabalha com recrutamento e seleção, ela falou, Thaís, você não pode divulgar tua vaga assim, porque isso é discriminatório. E aí você faz toda a explicação que sim, se eu tenho uma vaga, por exemplo, de engenheiro mecânico e eu limito aquela vaga para homens, eu estou tendo uma atitude discriminatória. Ou ao contrário, se eu tenho uma vaga, sei lá, vamos pensar profissões ditas femininas, uma vaga para costureira, e eu falo que eu só quero mulheres, sim, é discriminatório. Mas o contrário é novamente uma ação afirmativa, é uma equidade, né? Eu tentar trazer pessoas que não conseguem acessar aquelas vagas de uma forma um pouco mais forte mesmo, quase que compulsória. Essa vaga vai ser para mulher. Então, a gente precisa se abrir ainda para entender que é só assim que a gente vai, de alguma forma, alcançar essa igualdade mesmo, a igualdade de gênero, racial, cumprir uma lei de cotas, né? Bom, falando dessa área de RH, né, que é uma das áreas que eu já atuei, a gente sabe que existe mesmo. Em várias situações, às vezes até internamente, né? É uma questão da cultura organizacional da empresa. E que às vezes não é tão declarada, né, Thaís? Às vezes não está lá no anúncio da vaga, mas eles têm restrições, né? Sim. Olha, eu quero que você contrate uma pessoa, ela não pode ser negra, ela não pode ter até a faixa etária até tantos anos,
E isso, para quem trabalha em RH, é bem complexo, assim, porque tu tem que ter um jogo de cintura, né? Ao mesmo tempo, tu tá ali para não trabalhar, tu tá trabalhando com recursos humanos, né? Tu tá falando de pessoas. Então, como é que tu vai dizer que a cor da pele da pessoa vai distinguir a capacidade dela de fazer alguma coisa? Que é outra limitação que as empresas às vezes colocam, né? Eu tenho uma pessoa lá que é deficiente auditiva, né? Aqui é um exemplo, mas pode ser qualquer deficiência. Essa pessoa, ela vai fazer estritamente aquela função durante 5, 6, 10 anos. Ela não é vista como uma pessoa que tem expectativas, que ela quer crescimento, que ela tem sonhos. E às vezes é essa dificuldade, né, de entender que é uma pessoa como qualquer outra, com sentimentos, que ela quer evoluir, que ela quer crescer. Claro. E as empresas às vezes não reconhecem, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou incluindo. Não, e muitas vezes a gente não está incluindo, a gente está cumprindo a lei. Cumprindo a lei, excluindo, e isso é uma realidade. Eu vim do Rio Grande do Sul, é uma realidade lá, é uma realidade em várias empresas. Sim. Grandes empresas que falam muitas vezes que são inclusivas, mas que não pensam, né? Como é que essa pessoa vai crescer dentro da empresa? Que evolução ela vai ter? Ela hoje tem uma função, onde ela quer chegar? Né? E aí eu digo que não trabalham retenção também. Eu sempre falo assim, gente, o pessoal acha que o mais difícil é encontrar, quando a gente fala de lei de cotas, encontrar a pessoa com deficiência, e eu digo, o mais difícil não é encontrar, o mais difícil é você manter as pessoas aqui. Então não adianta você contratar para cumprir cota, você tem que transformar a cultura da tua empresa numa cultura inclusiva, para que aquela pessoa venha, e aí tudo isso. Tenha um plano de carreira, tenha um desenvolvimento, e às vezes a gente tem empresas bem nessa linha, né, Vivi, que a pessoa estudou, a pessoa entrou há 10 anos atrás, ela não tinha nem ensino médio completo. Daí ela estudou, ela fez curso superior, ela já fez uma pós, e ela continua lá naquela função de entrada. Então hoje, como a demanda de vagas é muito maior, as empresas perdem essas pessoas. E aí é importante a gente ter esse olhar mesmo e transformar essa cultura para que elas fiquem, para que elas se sintam acolhidas. É a cultura da diversidade, né, Thaís? Acho que essa é a verdade. A gente precisa pensar e refletir qual é a cultura organizacional. O que a empresa realmente busca na diversidade, não só da pessoa com deficiência, mas de gênero. Então, tem várias questões de idade, né? Quantas pessoas que fazem o plano de aposentadoria para a pessoa e depois esquece que essa pessoa também precisa se preparar, outras nem preparam, enfim, são N situações aí que a gente pode citar, né? E é importante a gente entender também que nós não estamos falando disso para sermos bonzinhos e para trazermos essas pessoas. A gente está falando também para resultado. Claro. Então, quando o Bruno traz aqui, a gente quer pessoas criativas, inovadoras, as empresas que investem em diversidade têm colaboradores mais criativos, mais inovadores, mais motivados. A inovação ela só surge de um ambiente diverso. Exatamente. Isso é fato, isso é comprovado. Também nesse meio do caminho tem um lance de... Você nunca viu uma formiga ou uma abelha discriminando a outra. Saca? E elas sempre trabalham e fazem aquele processo idêntico, e você sempre vai ver o formigueiro do mesmo jeito e sempre a colmeia do mesmo jeito. Ou seja, eles fazem um trabalho extremamente eficiente, ninguém reclama com ninguém, mas eles nunca vão mudar o processo. Ele vai ser sempre idêntico. Né? Então eu não tenho pluralidade a ponto de eu conseguir alguma abelhinha falar, e se a gente fizesse assim? Ou então falar, mas ela tem 8 braços, ela está carregando isso aqui muito mais rápido. Por que a gente não deixa as que têm 8 braços carregando isso aqui? Como são iguais, o processo tem que ser idêntico. Então é muito louco quando você consegue trazer mais pessoas para o meio. E você falou, realmente aqui o nosso ciclo de amizades, né? Eu estava pensando nisso. No Rio, eu estudava, eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, estudava num colégio que ficava na frente de uma penitenciária. Assim, então era um bairro horroroso. E, cara, eu tinha amigo de absolutamente tudo que você possa imaginar. Mas tudo. Não tinha nenhuma limitação. Parecia a minha sala tipo ONU, assim, sabe? Todo mundo de todos os lugares possíveis da humanidade. E a gente não entendia o que era preconceito. Porque era tão normal conviver com todo mundo e todo mundo ser diferente, porque não tinha ninguém igual, né? Então esse era o lance. Então não ser igual era o... E aqui, a gente antes do podcast estava falando sobre isso, o quanto eu fui entender o que era preconceito quando eu vim para um local que eu falei, cara, como assim, sabe? E como eu fui mudando de cidade para cidade, né? Me mudei para caramba, acho que 26 vezes mais ou menos. Cada quase estado, um nômade. Tipo isso. E a cada 6 meses eu estava num estado diferente. E no outro estado, eu era extremamente bem recebido pelas crianças. Porque não tinha esse lance de preconceito. Eles não conseguiam entender que eu não era dali. E eu também
Pra mim eram só novos amigos e assim foi indo, sabe? Quando eu fui ficando mais velho, aí começou a rolar, olha que loucura, né? Então, as minhas primeiras, sei lá, 20 viagens, primeiras 20 mudanças, foram super tranquilas, nada traumáticas, assim. O restante começou a ter um pouco mais de atrito. Fala, puta, esse cara é carioca, o que ele tá fazendo aqui? Ou então, pô, por que ele veio, sabe? Ele veio da onde? Ele é carioca, mas veio de Belém? Como assim? Por que ele veio lá de Belém? Tá fazendo aqui no sul? Ou tá fazendo aqui, sei lá... Loucura. Eu comecei a entender que, de fato, isso é importante discutir. É importante a gente falar sobre, né? Eu nunca sofri nenhum preconceito de verdade, assim, que eu pudesse me comparar com essa luta que a galera vem tendo ao longo do tempo. Eu não posso fazer isso. Eu acho legal isso, porque muitas vezes as pessoas falam, tá, mas como é que a gente começa a falar de diversidade? E aí já vem aquela coisa, não, vamos fazer uma campanha anti-homofobia, por exemplo. Uma e não palestra, é assim. né? Vamos trazer uma pessoa para fazer uma palestra. Então eu digo que a gente não precisa começar pelas questões mais polêmicas. A gente pode começar pelo básico, pelo arroz com feijão, que já é diversidade. Então, falando mesmo disso, aqui, ó, a gente acabou de falar, um de cada lugar. E isso para dentro, seja de uma escola, da sociedade, do teu grupo de amigos ou de um ambiente corporativo, é o que mais tem. Então, eu sempre digo, vamos começar falando de diversidade a partir das nossas características, das pequenas características diversas. Hoje a gente tem aí muito alta a questão de ser vegano, por exemplo, e o quanto isso também influencia até nas relações. Ai, não, ele é cheio de frescura, ele é vegano. Né? Ou, não, olha que horror, ele vai comer carne, ele vai sacrificar um animal. Então, poxa, a gente pode começar trabalhando isso, né? Com conceitos muito básicos, muito primários, para depois começar a se aprofundar. Concordo. E o Karnal falou sobre tolerância passiva e tolerância ativa. Vocês já ouviram falar disso? É um negócio muito doido. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu estudei pouco sobre o assunto e eu estou aqui para aprender. Mas ele fala que tolerância passiva é quando você fala, sujeito é negro, mas não, pô, eu aceito. Só, ele não precisa vir aqui perto de mim, mas, enfim, eu aceito, não tem nada contra. E aí seria tolerância passiva. E tolerância ativa é, de fato, o que a gente está fazendo aqui. Fala, cara, qual é a diferença? Né? Eu não tenho que tolerar. Ele é igual a mim, eu não preciso tolerar. Né? E tolerar vem de... Eu acho que o conceito da palavra tolerar vem de eu sofrer por algo, mas aceitar, tá ligado? E eu acho que a tolerância tem que ser o contrário da parada. Tem que ser... Eu não preciso tolerar, sabe? Não faz sentido eu tolerar, sabe? Porque não tem que ter tolerância. Existe, né? Não existe tolerância, gente. Que absurdo. Tolerância é como se tu rompesse um limite. E não existe limite. Exato. Então, pronto. Eu vou ter que categorizar para tolerar, sabe? Então, eu vou ter que separar, falar, não, pô, tudo bem trabalhar com mulheres desde que ela não trabalha no meu setor. Sim. Puta, como assim? Então, você é tolerante? Legal pra caramba, você, sabe? Que lógica é essa? Isso que eu ia falar. Eu aceito, mas não na minha família. Não na minha casa. Não tenho nada contra, né? Desde não que não minha seja filha meu filho, casar com negro, por exemplo. Não, daí já não dá, né, gente? Então, bizarro. É muito isso. E existe. A gente acha que não existe, mas existe muito. Sim. Todas essas características aí que a gente falou, né, são bem presentes. É a mesma questão que agora tem se falado bastante, a história do racismo recreativo. Então, quanta piadinha ainda a gente faz de negro? Putz. Né? O quanto a gente usa isso no nosso dia a dia. Sim. E aí a gente não precisa nem só falar de negro. A gente pode falar, por exemplo, de piada de português. Sim. Ou a hora que a gente vai lá pra dentro e, como a gente também estava falando antes, veio do Nordeste, todo mundo é baiano. Perfeito. Ou nós, né? Eu contei que eu morei em São Paulo e todo mundo em São Paulo, todo mundo é gaúcho. Todo mundo é gaúcho. Então, eu sou curitibana, mas eu era gaúcha. Perfeito. E aí, generalizar, a gente tem uma tendência a generalizar. Aquela velha história de que a gente gosta de colocar todo mundo em caixinhas. E se não tiver caixinha para aquela pessoa, a gente já está perdido, a gente não sabe o que fazer. E ela não cabe no nosso todos, Rotular, como eu gosto de falar, né? É muito mais difícil, né? Você conhecer uma... É muito mais fácil você ter uma visão... dicotômica, né? Positivo, negativo, é bom, é mal, isso é legal, certo, isso não é errado. legal. Cara, né? Por que eu preciso categorizar aquele ser humano? Porra, troço chato, né? Então, 1980, a gente falar de categorização de gênero. E Sartre falava, né? O inferno são os outros. Esse é o grande lance. Não importa sobre o que você é, e sim o que a sociedade acha
sobre você e como você se porta perante o que a sociedade acha que você é. Então é muito bizarro. Então, em 1944, já tinha um maluco, né, que fez uma... Inclusive, eu acho isso muito legal. Se vocês puderem assistir, eu acho que vocês já não assistiram, eu acho que Entre Quatro Paredes, de 1944, Sartre escreveu isso. É tipo uma peça teatral em que são 3 pessoas e uma delas é um escritor que ele queria ser super-herói, mas ele é medroso. Uma riquinha, tipo... Ela é uma socialite, assim, com perfil riquinha, sabe? É bem legal. E uma funcionária dos Correios, que é lésbica, que gosta dessa burguesa. Ele usa o termo de burguesa. E aí eles ficaram numa sala, enclausurados, e a única coisa que eles sabiam de um do outro é a percepção que eles tinham, os preconceitos que eles tinham em relação a cada categoria. E é aí que entra a frase, o inferno são os outros. Ou seja, eu não sabia que era diferente até ela me falar como ela acha que eu sou. Então, todo esse conceito vale muito sentido. Eu não lembro o nome, mas é Em Quatro Paredes, de Sartre, vocês vão encontrar. É animal. E os caras falavam disso em 1944. Então, e no século XXI virou o Big Brother. E eu posso estar extremamente errado, mas eu acho também muito chato problematizar. Então eu falo um negócio e, cara, eu sou cancelado e isso está errado. Mas a gente tem que partir do pressuposto que a gente é ignorante. Primeiro que a gente não quer... Você falou no início, eu não quero ofender ninguém. Mas provavelmente eu vou falar alguma coisa aqui que vai ofender alguém e eu não gostaria que as pessoas fossem ofendidas, sabe? E também não gostaria de ser cancelado. Não sei nem o que né? Como é que funciona, mas enfim. É muito chato você... viver com medo de falar, e eu acho que se você não falar, e se a gente não puder se expor ao risco aqui de falar alguma coisa ou acabar machucando enfim, fazendo com que uma classe não seja ouvida ou algo do gênero, eu acho que a gente não tem a liberdade de tentar trazer outras coisas, né? O lance da vaga. Pô, deixa eu restringir um pouquinho aqui para mostrar que eu preciso incluir outras pessoas. Então, a gente tem que trazer para a mesa e discutir isso. Foi o que a Thaís falou antes. Cara, a gente não pode ter medo de trazer esse tema aqui porque alguém vai vir contra a nossa opinião. A gente tem que levar isso e respeitar. Tem opinião contrária? Cara, respeito. Respeito acima de tudo. E acho que essa questão de tudo virar polêmica, ela realmente tem deixado as pessoas com medo mesmo. Exato. Então, o lance do cancelamento que o Bruno falou. Não vou falar porque vão me criticar. Não vou me posicionar. A gente tem que se posicionar. E às vezes eu vejo que a gente está fazendo uma conversa, uma roda de conversa, um treinamento, e as pessoas não querem perguntar porque, e se eu falar preto e tem que falar negro? E se eu falar, sei lá, necessidade especial, mas tem que falar pessoa com deficiência? E se eu fizer uma pergunta e ele achar que eu estou discriminando? E aí a gente não quebra esses paradigmas. Então a gente tem que falar, e quem é do meio tem que saber que a pessoa também não nasceu sabendo, que a gente está construindo uma sociedade mais para todos mesmo. Acho que é uma linha muito tênue, assim, sabe? Entre a gente se desenvolver, nós estarmos abertos, mas também esse receio, assim, do que eu posso... Esses dias até eu recebi no WhatsApp um texto, assim, fazendo críticas mesmo com relação a isso, de que, o pessoal fala muito, né? Lá na minha época não era bullying, era, né? Era normal. Era normal. Claro, a gente entende que tem muita coisa que, poxa, era normal e hoje, próprios programas de televisão, quantos a gente vê que, meu Deus, às vezes eu vou ver até, sei lá, não vou citar exemplos, mas programas que quando a gente era criança era o máximo, desenho era engraçado. animado, né, gente? Tom e Jerry, Pica-Pau, né, cara? Desenho animado. Exatamente. Verdade. E hoje a gente olha e fala, meu Deus, como é que podia passar isso? Mas claro, tá todo mundo aprendendo. Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai falou alguma coisa hoje aqui que daqui 50 anos, meu Deus, olha, ela se dizia especialista no tema e falava isso. Então, é uma evolução. E acho que, de novo, é o respeito, né? É você entender, você respeitar que tá todo mundo aprendendo junto. Eu recebo esses exemplos sempre. Eu vou falar. Tu não falou, mas eu vou falar. Cara, o programa do Silvio Santos é um ótimo exemplo disso, né? Nossa, e como que ainda continua também, né? Sim.
Eu fico impressionada. Eu também. Mas estão limitando pra cá. Então. Cara, ele é, precisa. ele é dono do canal, Ele tá é ligado? dono Você do vai reclamar negócio, com né? ele, ferrou. Então, ele ainda tem essa liberdade poética. de, Mas cara, muito fazer o que ele menor. quiser. Sim, não, ele é podado. Lógico. Mas é bizarro. E tem o lance também, aí eu acho que a gente precisa entender o outro lado. Será que a gente tem que limitar essa pessoa de falar o que ela está falando? Ou a gente precisa traduzir para ela Porque tem um lance lá, a máxima que não é de Voltaire, mas ele falava, eu posso não concordar com o que você está falando, mas eu te dou o direito, né? Eu dou a minha vida para que você tenha direito de falar o que você está falando. Isso quem falou foi a Beatriz, não foi Voltaire, mas está no livro de Amigos de Voltaire. E eu concordo muito com isso. Eu acho que, óbvio, existem... tem coisas que não tem que ser discutido. Ponto. Concordo. Mas tem coisas que eu acho que a gente poderia discutir sim e a gente não discute por medo. Falar, puta, se esse cara tá falando isso e eu vou falar que não, ou eu vou me indispor porque eu não acredito nisso e dane-se, que eu também acho um absurdo. Eu acho que você precisa entender também que eu sou assim, você não sabe o que eu tô passando e a gente não pode discutir. Como assim? Eu tenho um outro background e a gente pode falar dos dois backgrounds e tentar chegar no meio do caminho. O que vocês veem, o que vocês acham em relação a isso? Até onde vai o direito da pessoa poder se expressar como ela quiser se expressar e isso não ser considerado ou não ser preconceito ou não tem como? Eu digo muito assim, que a partir do momento que eu não sei, que eu não entendo... Vamos usar de novo uma frase capacitista. Sei lá, vamos dar o exemplo do João sem braço. Tá dando uma do João sem braço. Eu já usei muitas vezes essa palavra, essa frase. Até eu me tocar que, poxa, né? Eu tô fazendo aí uma associação de que uma pessoa sem braço não pode fazer aquilo, ou não consegue fazer aquilo. Uhum. Então, não está errado a gente falar. Está errado a gente entender o que aquilo representa e ainda assim continuar a falar. Perfeito. Não é errado eu chegar lá numa empresa e falar, por exemplo, que eu não vou contratar uma pessoa que não tem os braços porque ela não vai conseguir digitar no computador. Verdade. Se eu não tenho esse conhecimento. Agora, tá errado eu chegar lá e eu mostrar para ela, tá aqui o vídeo dessa pessoa que digita com os pés, tão rápido quanto outra que digita, né, com os braços, ou sei lá, que digita com a boca ou com a cabeça, e que pode ser produtiva, e mesmo assim aquela pessoa continuar achando que não dá para... A partir daí é preconceito. A partir daí eu digo que é discriminação. Discriminação. Eu gosto de diferenciar, porque até ali é preconceito. É você achar que dá isso. e não dá. Que legal isso, tá. A hora que eu quebro esse conceito previamente estipulado, aí eu passo a agir com discriminação. Então, se eu não sei, putz, ele não tem os braços, então eu acho que ele não digita o tão rápido quanto as pessoas. Então, eu sou preconceituoso. Todo mundo tem esse preconceito. E aí, se eu te provo, eu tô Nossa, que se tu tem um conhecimento e tu tem uma escolha, né? Então tu escolhe ter aquela ação, aquela reação com aquela pessoa, então tu tá discriminando. Nossa, aí a tua ação é discriminatória. Essa é a verdade. Eu acho que existe um ponto, né, Thaís, da gente perguntar muito também, né? Eu lembro que a gente abordou isso também no curso com a pessoa de etnia, né? A pessoa de raça, a questão do que a gente falou no curso, de perguntar para ela como ela gostaria de ser chamada, né? Pessoa preta, pessoa negra. Então, a gente tem, às vezes, essa questão de, eu não vou perguntar, né? Eu não sei como me referir. Ou, às vezes, simplesmente, né, chama pelo nome, conversa, né? Eu acho que essa parte é interessante. A gente acaba chegando cheio de receios, assim, e esquece de ver que ele tem um ser humano. Não é a raça que está ali, né? A raça é humana, né? A gente até escutou bastante isso. É a pessoa que está ali. Você vai tratar ela como um ser humano, né? Tem muito isso. As pessoas que têm essas características, elas fazem até... Não sei se é piadinha, mas elas falam muito isso. Né? Quando a gente pergunta, mas você quer que se refira à sua cor da pele, à sua raça como sendo preto, como sendo negro? E aí eles falam, não, a gente não me chama de negro, me chama pelo nome. Sim, né? A gente não tá, lógico, falando disso, assim como, é cadeirante. Você não vai chamar a pessoa de cadeirante. Você vai chamar o fulano de tal, que também utiliza a cadeira de rodas. Mas ainda tem gente que... aquele surdo que trabalha comigo. Sim. Surdo-mudo, ou assim, né, gente? Vamos trazer surdo-mudo. Surdo-mudo, Ou vamos trazer até para aqueles termos mais pejorativos, né? Não, aquele neguinho lá que estava ali em tal lugar. A gente ouve isso todo dia. Eu acho que aí sim, aí já parte de um
pulou a cerquinha do ainda você não nessa- você ser ignorante. Ainda nessa linha aí dos preconceitos, a gente trouxe aqui também uma mulher que é motorista de ônibus para Muito contar massa. um pouco pra gente das Legal. vivências dela. E, gente, 2021, se ela precisa dar uma freada, e às vezes é porque um outro cortou a frente dela, ela ainda escuta de passageiro. Ai, tinha que ser mulher no volante. Pior ainda, mulher loira, tinha que ser loira. Então ainda existe, né? A gente não está falando de pessoas não entrarem no ônibus porque é uma mulher. Nossa Senhora. Então, qual é? Aí né? merece É a lá pena. no. Como você Merece trouxe a da pena. genética lá, é o XX que não dá uma capacidade de você ser motorista? O que acontece? Lógica nenhuma. Nessa pergunta do Bruno, acho que essa é a principal resposta, né? A gente entender que o preconceito ele vai existir, porque vai ter a tua percepção, né? A tua percepção vem das tuas vivências, né? Da tua casa, né? Que a gente falou antes também. E às vezes a gente, ok, né? Ter aquele impacto, mas no momento que tu começa a ter o conhecimento sobre isso, de entender, de perceber movimentos que estão acontecendo, né? Ok, vamos falar de diversidade. O que é diversidade, né? Não é só a pessoa que sofre racismo, é a mulher, é uma identidade, somos todos nós, todos somos diferentes. Entender isso e não passar a não discriminar, a respeitar. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir, assim. É o respeito, né? O respeito pela pessoa. E o quanto todos nós passamos por isso, né? Esses dias eu estava numa capacitação com uma empresa e aí era sobre gênero e falando da mulher, o quanto ela ainda tem oportunidades restritas, e tinha um dado que falava que quase 50% das mulheres já sofreu assédio nos ambientes de trabalho. E é um dado que, poxa, né, impacta 50%. E aí eu fiquei tentando lembrar se em algum momento eu já sofri algum tipo de assédio moral, enfim. E aí eu lembrei, e são situações banais que às vezes passam despercebido, mas eu lembrei que num determinado momento eu utilizava o carro da empresa e fui viajar e o limpador de para-brisa não estava jogando água. Na estrada, né, gente? A gente precisa limpar. E aí parei em posto, parei na estrada, parei lá, voltei. Foi bem ruim a viagem. E cheguei e fui avisar a pessoa responsável por frotas. Olha, não está funcionando o limpador de para-brisa. E aí ele respondeu para mim, porque precisa pôr água, né? E aí, tudo bem, foi uma resposta, talvez uma brincadeira, mas eu fiquei pensando, e se fosse um homem, ele teria respondido dessa forma? É lógico que eu tinha parado e solicitado que colocassem água e estava cheio de água. Então, realmente estava entupido. Então, são essas pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que reforçam essa cultura de exclusão. Perfeito. E aí, com mulher, a forma que a gente cria os nossos filhos, com as outras características também, com pessoa com deficiência. Ai, tadinho, né? O titio não tem a mão. Tadinho? Por quê? E às vezes é involuntário. Eu brigo com meu marido, eu falo que é um desenvolvimento para ele também. Faz uns 2 anos a gente estava passando uma matéria de uma moça que não caminha, ela tem, acho que ela não tem os braços e ela tem ausência de mobilidade nas pernas. E se formou em direito, então deu toda uma repercussão, né? E aí estava passando na televisão e eu, olha lá, eu conheço e tal. E aí ele olhou e falou, tadinha. Eu fiz uma cara de brava, assim, falei, tadinha por quê? Tadinho de quem não conseguiu se formar ainda, de quem não conseguiu estudar. Então é a gente mudar isso, entender que as pessoas não são dignas de pena por alguma característica. Perfeito. Bom, e essa conversa de hoje está rolando justamente porque a gente participou em conjunto do projeto, né, do curso digital de diversidade. E ele é voltado para as empresas, justamente para levar isso, né? Para proporcionar esse debate, essa mesa aqui que a gente está debatendo um assunto tão importante lá dentro e conscientizar as corporações. Eu acho que esse é o grande objetivo desse projeto que a gente trabalhou, da TOT, em conjunto com a Thaís, com a Ímpar. E eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. O que vocês veem que esse curso pode levar para dentro das empresas, a mudança que a gente vai fazer dentro das empresas? Falando um pouco das soft skills, né?
são várias nomenclaturas, né? Eu sou da época do chá ainda, das competências, habilidades e atitudes, né? Mas não deixa de ser isso, né? Hard skills, que é a parte mais técnica, e soft skills, que é a parte mais comportamental, digamos assim, as atitudes. Então, eu acredito que o foco do curso, ele está praticamente em soft skills, que é a pegada reflexiva mesmo, que é mudar o comportamento, é tentar trazer a reflexão para a mudança de comportamento. Os depoimentos foram de arrepiar, gente. Eu acho que isso não tem preço. Eu lembro que eu saí daqui após um dia bem cansativo de muitos depoimentos. Foram 6 depoimentos. Mas assim, saí plena e dizendo, cara, eu saí pelo menos entendendo um pouco mais o que é o universo dessas pessoas, o que elas passam. Eu não posso dizer que eu sei o que elas viveram, porque realmente a gente não tem noção assim, do que acontece, mas a gente pôde entender um pouquinho e sair daqui menos ignorante, né? A palavra que o Bruno usou, eu acho que a ignorância, às vezes, é essa questão de não buscar e não entender, não ouvir as pessoas. Então, o curso, ele traz muito isso, né? A realidade, o que realmente essas pessoas passam. Não é um papo de filosófico só o curso, ele é prático, eu acho que isso é muito bacana. Muitas atividades práticas para que a gente faça essa autorreflexão para soft skill. E também a parte de depoimentos, que foi de arrepiar, assim, de entender realmente o universo de cada um. Né? Falas, assim, de você ficar até meio incrédulo, no sentido, assim, de... a minha filha, que é uma filha de uma união entre uma pessoa de pele preta com uma de pele branca e que tem talvez uma pele parda, olhar e falar que não gosta da minha cor, o pai falando, né? Da minha cor, que a cor do papai é feia, porque é uma pessoa de pele preta e ela é uma criança criada numa cultura de pessoas, na grande maioria, de pele branca. E daí ele trazer, né? Eu não sei se eu estou conseguindo chegar na cabeça da minha filha antes do preconceito. Uma criança ali de 3, 4 anos. Pesado isso. Então, são coisas muito vivenciais. Eu acho, sim, que o ponto alto do curso é isso. Eu digo que você aprende... Eu tenho, por exemplo, 2 graduações e 2 pós. Em um dia, como esses, eu aprendo mais do que tudo que eu aprendi ao longo de todos esses anos aí de academia, né? Mas eu acho que também é legal, porque eu uso muito esse termo, a gente não vai empurrar a goela abaixo o assunto. Ele é um curso que ele traz com sutileza as temáticas para que a gente não crie repulsa nas pessoas, mas que a gente traga que sim, é possível falar de diversidade e incluir a todos de uma maneira natural e não rotulando. Eu acho que é uma grande ação de sensibilização. De dar o primeiro passo e começar uma transformação. Perfeito. E mesmo que não sensibilize, que a gente coloque na mesa, né? Que a gente tire o elefante branco, que a gente fale sobre. Né? Você pode não concordar com nada, pode não entrar isso na cabeça, mas, cara, vamos falar sobre, que aí é melhor do que não falar sobre, sabe? Pelo menos a gente já tem um outro ponto de vista. Então, é muito importante, acho que vital para o processo, né, para esse processo evolutivo, que não mais a gente está falando, né, de ser humano, a gente está falando de todos, né? O nome ímpar é maravilhoso por conta disso, né? Então, eu acho que a gente precisa dar esse passo, né, evolutivo, que em tese é óbvio, mas extremamente necessário. Eu falo que é uma mistura de sensibilizar com conscientizar. Perfeito. Boa. Então, Perfeito. ok, algumas pessoas vão ficar sensibilizadas e outras já começam a tomar consciência de que é normal ser diferente. Como o próprio nome do curso ali já traz, né? Somos todos iguais na diferença. Perfeito. Pronto, é isso. É absolutamente isso. É isso? É isso. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, por aceitarem, né, falar, levantar essa pauta aí tão delicada, mas que a gente vai mostrando aos poucos que ela não é tão delicada e ela precisa ser colocada na roda de conversa. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente falar sobre Vivi, Thaís, Felipe. Obrigado demais, viu? Eu agradeço também. Obrigado por estarem também acreditando aí no tema e disseminando informações, né? Simbora. Obrigada aí, gente. E estamos para o que der e vier. Valeu, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Até.